Salve, salve, galera. Todos me ouvindo aí, tudo certo? Vamos lá, vamos começar a nossa super live aí. Nessa super live, deixa eu melhorar um pouquinho a luz aqui para você. Nessa super live a gente vai fazer aqui uma apresentação breve, né, daquilo que tem funcionado dentro do meu sistema de trading, né? Algumas pessoas não me conhecem, eu não tenho tanta projeção quanto a maioria das pessoas que estão em evidência aí. Eu vou me apresentar inicialmente para vocês. Bom ter você por aqui. Meu nome é Rafael. Obrigado pelo convite, por ter aceito aí essa oportunidade, né, de conhecer o nosso modelo operacional. E eu vou apresentar para você nessa breve live aí, né, um pouquinho daquilo que funcionou para mim, daquele modelo operacional que eu consegui chegar, desenvolver e fazer ele produzir para a gente, né, um modelo que tem dado lucro. E eu vou te dar a oportunidade de ter acesso a uma estratégia que é uma das principais estratégias que eu utilizo, que tem uma rentabilidade bem interessante. E você vai conhecer um pouquinho ao final da live de hoje, um pouquinho desse modelo operacional simples, mas muito lucrativo. Você pode aplicar ele e estar utilizando também. Então vamos lá, vamos começar no início, né, com uma breve apresentação aí. Bom, vou me apresentar um pouquinho para vocês me conhecerem, né? Meu nome é Rafael Fernandes, eu tenho 37 anos, sou professor, né? Minha formação é na área de ciências sociais, gosto muito da área de economia também, né? Tenho especialização na área de economia e eu sempre estive em sala de aula, né? Tenho mestrado, iniciei o processo de doutorado, mas não concluí. E no meio da pandemia eu dava aula em escolas particulares no ensino médio, né? Dava aula de filosofia e sociologia. E no início da pandemia, nossa família aqui, a gente é da região serrana do Rio de Janeiro, né, Teresópolis, e a gente teve aqui uma situação dentro da pandemia, né, em que no início da pandemia o prefeito decretou lockdown, não mexia com day trade, não operava no mercado financeiro na modalidade day trade, conhecia a bolsa mais ligada às ações, né, investimento em ações. Então, nesse iniciozinho, eu e minha esposa, a gente ficou bem preocupado, né? A situação econômica do nosso município aqui, no nosso município no interior, Teresópolis é uma cidade basicamente comercial, não é uma cidade que tem muita vazão de outras possibilidades de emprego. E eu dava aula em 4 escolas particulares aqui da cidade. Como a minha disciplina tem poucos horários por semana, né? Eu dava aula só para o ensino médio, a gente começou a ter aí, dentro dessas escolas, uma queda de rendimento significativa. E aí, nesse processo, né, algumas escolas começaram a atrasar o salário. O que que aconteceu quando o prefeito decretou lockdown? A maioria da renda da cidade é comércio. A gente tem aqui a universidade, que emprega uma quantidade significativa de pessoas, né, a Unifeso, e a gente tem também a Alterdata, que é uma empresa de tecnologia, que também tem uma possibilidade de emprego interessante. Fora essas duas grandes empresas que dão aí uma quantidade de empregos interessantes, a gente tem a renda estritamente comercial, como eu falei para vocês. E aí, nesse processo de pandemia, né, o que gerou na economia esse lockdown nos primeiros dias foi um efeito em cascata de recessão econômica, né? Muitas lojas fecharam, muitos comércios fecharam, não reabriram, né? Porque não tinham giro, fluxo de caixa, enfim. E como eu dava aula em escolas particulares, a maioria delas pequenas, com exceção de uma delas que é vinculada à universidade aqui da cidade, a maioria dessas escolas começou a enfrentar uma dificuldade econômica também, porque com a dificuldade financeira no sentido mais amplo da cidade, né, por conta do comércio, da indústria, tudo um pouco frio por conta da pandemia, esses pais automaticamente passaram a ser inadimplentes nessas escolas também. Então, algumas dessas escolas com dificuldade financeira, e eu e a minha esposa não estava trabalhando, a gente tinha acabado de ter o nosso primeiro filho, né? Ele estava com um pouco menos de um ano aí quando a pandemia veio, e aí a gente começou a ficar um pouco preocupado, né, com a questão econômica. E nesse processo todo, né, como eu estava trabalhando de home office, né, trabalhando remoto, eu comecei a pesquisar. Eu tinha intervalos de tempo, né, entre uma aula e outra, eu tinha alguns horários livres. Comecei a pesquisar sobre formas de rentabilizar, de ganhar dinheiro trabalhando de casa, né? E aí apareceram algumas questões de marketing digital e apareceu para mim uma questão ligada a day trade na bolsa de valores. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre bolsa de valores, mas nada sobre day trade. Isso foi por volta ali de 2020, né? Iniciozinho de 2020 ali, maio, abril, maio. E aí eu comecei a pesquisar um pouco melhor. E, bom, naquela época quem estava em alta, né, fervendo de propaganda sobre day trade era o Surrealport.
e eu peguei um curso dele lá, aquela enganação de que ganhar dinheiro é super fácil, de que é só seguir aquele padrãozinho de gráfico ali que você vai ficar rico. Eu entrei naquela euforia, né? Coloquei um certo dinheiro na corretora, ganhei dinheiro no primeiro momento. Eu chamo isso de azar de principiante, apesar de alguns chamarem de sorte de principiante, né? Porque a partir daí eu comecei a achar que era fácil ganhar dinheiro no mercado. Comecei a operar sem nem saber o que estava fazendo, sem nem ter conhecimento do que eu estava movimentando e achando que era aquilo ali da propaganda, né, que é super simples. E depois disso vieram as perdas, né? Essas perdas seguidas de uma sensação de vingança, né, de querer recuperar o que eu perdi, de não aceitar que eu tinha perdido, e esse processo me levou a um processo de vício, né? E aí está aqui, né, explicadinho, vício descontrolado. Eu comecei a perder bastante dinheiro, peguei um dinheiro que a gente tinha, um fundo de reserva, comecei a colocar esse dinheiro, fiz empréstimo, comecei a colocar dinheiro de empréstimo, achando que eu ia recuperar, que era fácil ganhar, porque no início eu tinha conseguido ganhar, sem nem saber o que estava fazendo, né? E aí eu fui insistindo, insistindo, até que num certo momento, né, eu percebi que eu estava num processo de vício, estava perdendo dinheiro no mercado, entregando dinheiro para quem sabe o que está fazendo, eu não sabia o que eu estava fazendo. E por volta ali de dezembro, né, no início, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei para minha esposa que estava conseguindo ganhar uma grana, que estava legal, que o mercado financeiro estava me propiciando uma condição financeira legal, e ela viu o dinheiro entrando, né, no início, e depois que eu comecei a perder, eu fiquei bem quieto, né? Ela perguntava, não estou mexendo muito não, e tal, dei uma parada, enfim, tentando fugir daquilo, né? E aí nesse processo todo ela é administradora, né? Ela sempre cuidou das questões ligadas à declaração de imposto de renda e etc. E foi chegando ali para o final do ano, ela falou, Rafael, depois você pede lá nas escolas, né? Ali para dezembro, né? Pede lá nas escolas o informe de rendimento, né? Para no início de janeiro eu já começar a organizar aqui a declaração do imposto de renda para não deixar para cima da hora. Ela sempre foi muito organizada. E essas declarações, essas operações que você faz, você sabe que você tem que declarar, né? Dentro do seu imposto de renda. Aí eu falei, tem? Ela tem. Eu nem, olha só, pra você ter noção, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo e eu nem fazia ideia de que eu tinha que declarar, porque eu sempre fui mais ligado à questão de humanas, né? Dentro do processo da universidade, eu fui dar aula mais voltado para filosofia, para sociologia um pouquinho, né? Mas um pouco mais com foco na área de humanas. Então eu não fazia ideia dessa questão contábil, né? E ela trabalhou nessa empresa, na Alterdata, e ela trabalhava justamente com o setor contábil, então ela tem bastante conhecimento nessa área, né, de, de tributação. E eu falei, ah, não, fica tranquila que eu resolvo isso aqui, tá? Não queria falar para ela que eu estava perdendo, né? E aí o que que eu fiz? Eu fui, puxei uma planilha simples de Excel e fui colocando dia a dia as operações, né? Ganho, perda, fechando os meses ali para ver, né? Quanto que eu tinha ganho, quanto que eu tinha perdido para declarar. Porque eu pesquisei alguns vídeos, né? Achei um vídeo legal da contadora da Bolsa. E aí, nesse processo todo, eu fui ter o tamanho do prejuízo, né? Porque eu estava fazendo tudo meio na orelhada, né? Sem controle, sem disciplina. E aí eu percebi, final de dezembro, né? Início de dezembro ali, meados de dezembro, quando eu fui planilhando, eu percebi que eu tinha perdido em torno de 17 mil reais na Bolsa de Valores. Para você pode não parecer muito, para alguns pode parecer muito, né? Para mim foi muito. Foi assustador ver aquilo. E eu, naquele momento em que eu fui puxando, planilhando, mês por mês, né? Fiz isso à noite, fora do horário de funcionamento do mercado, né? Horário, eu tinha resolvido as coisas dentro de casa e minha esposa e meu filho estavam dormindo. E aí eu percebi que eu estava rasgando o dinheiro da nossa família, um fundo de reserva que a gente tinha, um dinheiro que eu peguei emprestado em alguma parte e fazendo isso, tirando do pão da minha casa, né? E nesse processo eu caí na real. E eu fui analisar o que tinha acontecido, eu vi que eu conseguia ganhar, eu tinha um índice de acerto nas operações legal até, né? Eu puxei lá o relatório de performance, né, desses meses, sete meses operando ali, né, de maio até, até dezembro ali, e eu comecei a analisar friamente, né, vendo que eu tinha um desempenho legal, e aí, no final das contas ali, eu percebi que, na verdade, eu não tinha perdido 17 mil reais na Bolsa de Valores. O meu prejuízo mesmo de operações, operacional, foi em torno de 2 mil reais no máximo, 1.800 e alguma coisa, não lembro agora ao certo. A gente já está em 2023, né? Mas eu lembro que o meu maior prejuízo foi com taxa de registro e emolumento, eu operava excessivamente, eu não fazia ideia da quantidade de operações, que essas operações geram custos, e a maior
taxa que eu tive também foi de zeragem da corretora. A corretora, na época, operava na Clear, né? E ela cobrava uma taxa para zerar a operação. Quando você não tinha margem para segurar uma operação e você estava negativo, a corretora ela segura lá, quando bate em 70% do teu capital, né? Ela segura esses 30% e ela estopa você, zera compulsoriamente, né? Um robozinho vai lá e faz a zeragem e você paga por essa zeragem. E pagava lá, na época, um valor por contrato, né? Eu cheguei, uma zeragem que eu tomei, eu lembro que foi de R$ 1.000 a taxa de zeragem. Eu falei, pô, por que que veio essa taxa aqui de R$ 1.000? E etc, etc. No dia que eu tinha perdido quase R$ 5.000 num dia, gente. Eu cheguei a estar positivo R$ 3.000 e no final do dia eu perdi 5.000 e alguma coisa. E eu fui perguntar, ela falou, não, é que você tomou uma zeragem operando com 100 mini contratos. Eu, oi, 100 mini contratos? Ela, 100 mini contratos, a atendente falou. Ou seja, eu ia fazendo preço médio, preço médio, preço médio. No final, eu nem sabia que eu estava com 100 mini contratos operando do celular, né? Enfim, é um processo de total descontrole, né? E aí, nesse caminho todo, eu percebi que a taxa de acerto era boa, o índice de acerto era legal e que era possível ganhar dinheiro, porque se o meu índice de acerto era legal, não era para eu estar negativo, né? Na lógica minha, seria mais ou menos isso. Então, eu parei de operar imediatamente, desaloquei um pouco de dinheiro que eu ainda tinha na corretora, tirei ele de lá, transferi para minha conta corrente e eu fui estudar o que eu estava fazendo. Fui para o simulador, fui para o relatório de performance, fui analisar o que eu estava fazendo e eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre pessoas sérias, né? E aí, nesse processo todo ali, final de 2020, eu tive contato com o Stormer. Stormer é um médico, um cirurgião, né, do Rio Grande do Sul. Hoje ele opera só na Bolsa de Valores. E no Stormer eu assisti uma aula introdutória lá de um curso, né, que eles deixaram uma degustação nas primeiras aulas. E esse curso foi feito para mim, produzido para mim, pelo menos essa primeira aula, né? E falava exatamente sobre a prática do vício no trading, né? O título do curso é Reabilitação para Trader. Reabilitação parece uma coisa de narcótico anônimo, alcoólatra, né? Enfim. E nesse processo eu percebi que eu estava nessa prática de vício de trading exatamente igual a um processo de vício de qualquer outra substância, né? E nesse caminho, o Stormer acendeu uma luz. Gostei muito do conteúdo do curso, me identifiquei com várias áreas e eu fui começar a pesquisar de maneira mais concreta e mais séria como que seria possível ganhar dinheiro no mercado financeiro. Adquiri um curso lá da LS, né, do Stormer, e comecei a estudar. E nesse processo todo, a gente desenvolveu um método, né? Eu e a minha esposa, a gente foi analisando um pouquinho esse processo, tentando encontrar um caminho, e a gente conseguiu desenvolver um método. E dentro do curso do Stormer eu aprendi exatamente isso, né? Como que a gente pode ter um método, como que a gente precisa desenvolver um método, e a partir disso eu vou apresentar um pouquinho daquilo que funcionou dentro desse método e daquilo que não funcionou nesse processo, para que você tenha noção, né? Eu não tenho aí como alguns mostram, né, dentro do desenvolvimento das suas operações ou da apresentação do seu conteúdo. Eu não tenho 10 anos de mercado, eu não operava no pregão Viva Voz, né, como alguns aí propagam nos vídeos de propaganda deles. Eu não tenho essa experiência larga no mercado, mas eu consigo mostrar numa breve trajetória 7, 8 meses de um sistema operacional, ou de uma forma de operar, na verdade, que nem era um sistema, né, era uma forma muito aleatória de operar, que me deram prejuízo, e eu consigo identificar o que me fez, num certo sentido, virar a chave. Não que eu tenha, a partir do momento em que eu desenvolvi esse modelo operacional, eu tenha tido só ganho ou que eu não tenha tido perdas, mas a lógica é de que, a partir daqui, eu consegui desenvolver um método que me traz mais ganhos do que perdas, e aí, no final da brincadeira, a gente consegue ser lucrativo em cima desse modelo operacional. Então, eu parti e eu vou apresentar para vocês um pouquinho dessa nova forma de pensar, desse novo mindset, né? Eu passei a desenvolver esse plano de trading, né? Encontrei um método, desenvolvi um método, e esse método foi baseado inicialmente, né, num foco em um modelo operacional que tivesse ali um índice de acerto, uma expectativa matemática positiva. E eu fiz isso a partir dos backtests, né? O que é o backtest? Quando você coloca os parâmetros dessa estratégia, você pode fazer isso visualmente, se a estratégia for fácil de identificar visualmente. A primeira estratégia que eu desenvolvi era bem simples, ela trabalhava com bandas de Bollinger, trabalhava com desvio, né? Quando o preço estava muito fora, fechando acima da banda superior ou abaixo da banda inferior. E eu trabalhava com mais um indicador, que é o estocástico. Essa estratégia que eu vou apresentar para vocês hoje, o estocástico mostra um pouquinho do preço sobrevendido ou sobrecomprado, ou seja, quando o preço já está muito fora
da lógica e que tende a ter um recuo, né, um retorno. E a gente trabalhava justamente com essas distorções. E essa primeira estratégia, você não precisa de um backtest ali configurado, né, de codificação. É mais fácil fazer com backtest de codificação, mas dá para você fazer visualmente. Você olhar no gráfico, né, puxar um intervalo de tempo e você ir pontuando ali. No início eu nem sabia usar a ferramenta de backtest da Profit, hoje eu consigo usar ela, fiz um curso para isso, mas você conseguia fazer isso visualmente. Então, esse primeiro modelo operacional que a gente desenvolveu foi baseado justamente numa dica do Stormer. O que que o Stormer falou? Você precisa operar no máximo com 2, 3 modelos operacionais e que sejam objetivos, que você consiga olhar no gráfico e entender se aquele modelo está te dando lucro ou prejuízo. Quando eu ganho quanto? Quando eu tenho perda, eu perco quanto? O somatório de ganhos e perdas me dá lucro ou me dá prejuízo? Isso é expectativa matemática positiva, né? Não dá para você operar um modelo estatístico, um modelo operacional, que mesmo tendo um índice de acerto elevado, te dê prejuízo no final do mês. Ou seja, ele te dá muito ganho. Por exemplo, uma das estratégias que eu usava lá antes, né, naqueles 7 meses, era uma estratégia que eu comprei de um camarada chamado Thomas, de Escola para Uber. É boa a estratégia dele, funciona bem para quem tem uma banca alta, né, para segurar. Mas o que que eu percebia? O índice de acerto era muito alto, né? Mas o stop dela era muito caro. Então, muitas vezes eu ganhava dinheiro 6, 7, 8 dias seguidos. E aí, no nono dia, eu tomava um stop, 2 stops. Esses 2 stops tiravam todo o lucro desses 10 dias anteriores. Então, a sensação era de enxugar gelo, né? Porque você ganha, ganha, ganha. Aí, um dia, você entrega tudo que você ganhou. Então, aqueles dias todos que você se estressou, que você teve ali analisando, que você teve à frente da tela, é cansativo, esgota psicologicamente, né? É estressante em si. Aqueles dias foram por água abaixo, né? Então, a ideia de desenvolver uma expectativa matemática positiva é exatamente isso: saber o tamanho do stop, ter uma proporção de risco e retorno que seja confortável, agradável para não acontecer isso, né? Então, a gente foi desenvolvendo esse modelo operacional baseado também nessa questão do índice de acerto, mas principalmente baseado nessa ideia da expectativa matemática positiva. E aí, esse método desenvolvido, ele funcionou muito bem. No finalzinho eu vou deixar ele para você ter acesso também, para você conseguir colocar ele em prática. E o que eu vou mostrar para você um pouquinho agora é fora do método, né? O método a gente vai olhar na parte final da aula, mas é um pouquinho do que funcionou para mim e do que não funcionou. Como que eu consegui, como eu falei para vocês, né? Parece que é uma virada de chave mesmo, né? De que você faz aquele, aperta aquele botãozinho, né? Não é que isso acontece de maneira involuntária, não é que eu não vou cometer, depois que comecei a operar dessa forma, alguns erros que eu já cometia lá atrás, não que eu não cometa alguns erros ainda hoje, mas eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu utilizo para evitar isso, ou para que isso seja cada vez menor e para que a gente consiga automaticamente ter ganhos e consistências dentro do mercado. Então, eu vou mostrar a história de alguém comum como você, né, que talvez não tenha conhecimento gigantesco da bolsa, que talvez tenha passado por essa trajetória, que pelo que eu ouço de quem opera com a gente, de quem adquire o nosso modelo operacional, é muito recorrente, né? As histórias são muito semelhantes. Pessoas que ganham dinheiro, mas que depois entregam tudo, que às vezes operam excessivamente, que não têm controle emocional. O controle emocional é a parte principal do modelo operacional, né? E a gente vai conseguindo ali, num certo sentido, equilibrar isso e pontuar aquilo que atrapalha nesse processo de consistência. Então, como é que eu desenvolvo esse plano? Vou lá bem rapidinho, bem objetivo, bem sintático aqui, bem de maneira bem objetiva, né? Eu desenvolvi primeiro um plano de trading, isso é muito importante. Eu não sabia disso, eu não fazia ideia disso. Como eu falei para vocês, eu entrei na orelhada, né, sem saber o que estava fazendo, e eu nem desenvolvi um plano, né? O que que é um plano de trading? Quem é da área de administração, quem está mais ligado à questão de comércio, empresa, marketing, sabe o que que é um plano, né? Um plano de negócios, por exemplo, né? Quando você vai abrir uma empresa, o ideal é que você faça um estudo de local, você faça um estudo de público, um estudo daquele modelo de negócio que você está propondo, para saber se você tem um público que vai atender essa oferta ou não, né? Eu vejo muito aqui na cidade essa falta de estudo, né? As pessoas abrem ali uma loja, um comércio, né? Na região central, pelo menos aqui eu vejo muito isso, e alguns meses depois, né? 2, 3 meses depois, aquele mega investimento, né, de estrutura, de montar uma loja, por exemplo, abriu eu lembro disso, uma lanchonete, um negócio de hambúrguer alemão, muito lindo, bonitão e tal, todo sofisticado na região central aqui, num lugar que era até visível e tal, mas com alguns problemas básicos, né? A ideia era propor um modelo de restaurante, só que é numa avenida que não tem lugar para você estacionar o carro, então você já tem um primeiro problema, né? Não tinha lugares próximos ali que a pessoa pudesse estacionar à noite, poucos estacionamentos, a maioria dos estacionamentos, por ser na área central e comercial, que não era uma área gastronômica,
não tinham estacionamento depois das 8 da noite, né? Que é o horário que a pessoa vai sentar para jantar, para comer, para lanchar. Então, esse negócio, o cara investiu uma grana bem alta mesmo, né? Ele investiu um super dinheiro ali, dá para ver pela estrutura que ele montou, e ficou aberto 3 meses, cara. Assim, quebrou, fechou as portas, não deu retorno. A proposta era muito legal, cheguei a comprar, comer lá um hambúrguer, um sanduíche, uma batata lá uma vez, mas você vê que falta esse plano. O que é um plano de negócio? É você saber que negócio que você está se propondo, saber o capital que você tem, saber quanto que você suporta, quantos meses, né? Meu sogro tem uma oficina mecânica, né? O meu sogro trabalha com mecânica automotiva, o meu cunhado também, é um negócio familiar. E o meu sogro tinha lá uma oficina pequenininha, né? Que ele foi montando, com espaço ali para fazer 2 carros simultaneamente, né? Então ele tinha ali que organizar o horário, quando estava muito cheio, ele não pegava serviço, e etc. E ele tinha um aluguel relativamente pequeno, ele conseguia cobrir isso, conseguia cobrir as despesas da casa dele com folga, né, com uma condição ali confortável, mas ele e meu cunhado resolveram ampliar o negócio. Quando ele foi ampliar, ele fez exatamente essa análise, né? Eu preciso ter uma reserva, eu preciso ter um capital, eu preciso ter condições de pagar esse aluguel mais caro que eu estou indo agora, eu preciso ter um dinheiro em caixa para um eventual mês de dificuldade, porque nem todos os clientes que iam lá vão vir imediatamente para cá. Eu vou ganhar novos clientes, mas pode ser que alguns clientes que não tenham o meu contato ou que fizeram trabalho uma vez ou outra, quando cheguem no local, não façam ideia de onde eu estou agora, então vão chegar lá, vão bater de cara na porta que está fechada e não vão saber em que lugar eu estou. Então, você precisa ter esse cálculo todo, isso é muito básico, né? Então, eu fui desenvolver o que é um plano de trade, né? Nesse curso do Stormer eu aprendi isso, como montar esse plano, e eu desenvolvi um plano baseado em 3 pontos interessantes, em 3 pontos importantes. O primeiro ponto que eu coloquei no meu plano foi meta. Metas aqui eu coloquei no plural porque não é só a meta do dia do trade, né? Quando você vai operar de manhã, por ser day trade, você acha que você vai ter a meta diária só. Não, a meta é um processo muito maior, né? Meta é o lugar que eu quero chegar. Então, eu estipulei metas de curto prazo, que são as metas diárias, né? Tanto metas quanto travas. Eu estipulei metas de médio prazo e de longo prazo. Onde que eu quero chegar com isso, né? Isso é muito importante. Saber que aquilo que eu estou tirando do mercado também vai promover uma meta a posteriori, né? Que é reinvestir esse valor, diversificar esse valor. Muita gente fica só no dinheiro do trade e aí o mercado começa a ficar ruim, a pessoa perde o dinheiro que ganhou, não reaplicou, não reinvestiu, e aí ela vai ter dificuldade financeira em breve, né? Vai ter um momento de bonança, de ter dinheiro e daqui a pouco ela vai quebrar. Então, isso é muito importante. Então, eu desenvolvi esse sistema de trade baseado em metas. Isso é muito legal para você fazer. Você tem que ser metas, óbvio, né, alcançáveis. Você não pode ficar sonhando, imaginando que... Porque tem gente aí que você vê vídeo ganhando 3, 4, 5 mil reais por dia, você imagina. Então, eu quero ganhar 30 mil reais por mês. Quanto que você ganha no seu emprego atual, né? Qual é a renda que você tem hoje? Ah, eu ganho 2 salários mínimos. Pô, você ganha 2 mil por mês. E você quer ir para um negócio que você está começando agora e quer já ganhar 30 mil? Bom, um cirurgião que ganha em torno de 30, 40 mil reais por mês, um cirurgião médio ali, né? Quanto tempo ele precisou estudar para fazer isso? Quanto tempo ele se especializou para fazer isso, né? Quanto tempo ele investiu e quanto tempo ele investe ainda hoje para conseguir fazer isso? Você tem que pensar nisso, né? Meta real, ok? Então, como é que eu fiz isso no processo, né? Eu fui fazendo isso gradativamente para sentir menos, né? A minha primeira meta diária, né? Vamos trabalhar com o sistema de meta diária aqui para você entender. A minha primeira meta diária foi de 50 reais de ganho, 50 reais de trava de perda e 3 operações por dia. Se eu fizesse 3 operações por dia e levasse stop nas 3, eu parava de operar. Se tivesse batido meu limite de 50 reais ou não, podia ser que não tivesse batido, né, dentro do modelo operacional que eu desenvolvi. Se eu operasse e batesse 50 reais de prejuízo, eu parava de operar. E esse foi o meu primeiro plano. Então, meta de ganho, essa é muito importante, né? A meta que você quer, o que você quer buscar no mercado. O que você quer, o que você precisa aqui? É uma renda complementar? É a renda principal? Quanto que eu vou buscar por dia? Essa é a primeira meta. A trava de perda, que é mais importante que a meta, porque não adianta eu ganhar muito num dia, ganhar no outro, ganhar muitos dias, e num dia ruim, num dia que eu não respeito o meu gerenciamento, num dia que eu não me coloco no mercado de maneira séria, equilibrada, de maneira centralizada,
eu entregue tudo que eu ganhei em todos os outros dias. Então, isso é muito importante. A trava de perda, para mim, funciona muito bem. A meta também é uma questão muito contraditória. Algumas pessoas dizem, né, que se o mercado está bom, você tem que aproveitar o mercado ao máximo aquele dia. Para mim, isso não funcionou, tá? O que que acontecia naquele período lá de vício de trade, né? Geralmente era assim. Ganhava muito dinheiro de manhã, até 11, 11 e meia eu tinha conseguido fazer um valor legal, e aí o raciocínio idiota é, caramba, se eu ganhei 400, 500, 600 reais na parte da manhã, operando o dia inteiro, eu vou dobrar isso, né? Só que não é assim, o mercado de tarde é diferente, tem muito robô de alta frequência, o volume financeiro diminui, você tem ali grande player atuando em cima de posição, enfim, outras questões, né, que quem entende um pouquinho mais a fundo sabe que eu estou falando, o mercado é totalmente diferente. Então, o que que acontecia geralmente? Raramente eu dobrava o que eu ganhei de manhã. O que era mais recorrente era perder o que eu ganhei de manhã e ainda perder o meu dinheiro e sair negativo no final do dia, com frustração, porque eu já tinha conseguido uma meta legal de manhã, eu entreguei aquela meta e entreguei também o meu dinheiro para alguém que continuou operando sabendo o que estava fazendo, né? Então, isso é muito importante. Estipular meta, trava de perda, e eu coloquei esses três limites para mim. Eu vou parar de operar na minha meta batida, eu vou parar de operar ou na meta ou quando bater a trava de perda, e eu coloquei também o limite do horário, tá? Eu passei naquele primeiro momento a operar só na parte da manhã, porque eu ainda tinha no meu subconsciente essa ideia de que o mercado à tarde só me tirava o capital da manhã. Então, eu coloquei 11h30 é um limite. De 9 a 11h30 vai ser o horário que eu vou operar. Se eu tiver alcançado o meu capital, eu paro. Se eu não tiver alcançado, eu paro também. E aí eu consegui fazer isso de maneira bem sistemática. Eu desenvolvi mecanismos de proteção também em cima do que não tinha funcionado anteriormente. Fiz um bom gerenciamento de risco nessas metas, né, de trava de ganho, de meta de ganho, trava de perda e do horário. E eu consegui fazer isso dentro da plataforma. A plataforma tem esse mecanismo lá, você clica lá com o botãozinho direito e você consegue lá em cima, né, no menu ali, você consegue localizar, deixa eu puxar aqui, você consegue localizar lá o gerenciador de risco, né, dentro da corretora. A plataforma Profit já provê isso. Eu recomendo a Profit porque hoje é a plataforma mais completa aí, né, com suporte um pouco mais fácil de você acessar. E a maioria das corretoras disponibiliza ela gratuito para quem opera um contratinho por semana ali, que é possível de operar. Algumas corretoras um contrato por mês, isso é bem tranquilo. A Toro disponibiliza a Profit gratuita, mesmo que você não opere. Então, se você não quer colocar dinheiro na corretora, vou até deixar o link de abertura de conta na Toro, se você quiser abrir conta lá com esse link promocional, você vai ter acesso à plataforma, mesmo que você não opere de maneira indefinida, né? A Toro Trader Profit, né? Que é a primeira versãozinha da Profit, que vai te promover acesso a todas as possibilidades. Então, dentro da plataforma Profit, você tem esse mecanismo de gerenciador de risco. Lá você coloca o risco teu de capital, quanto que você quer de ganho, quanto que você quer de perda, e você pode selecionar lá embaixo se você quer parar de operar quando alcançar aquelas metas. E aí a própria corretora, né, a própria plataforma, não vai permitir que você envie mais ordens depois que já tiver alcançado ou que já tiver batido naquela tua trava de perda. Isso protege você das perdas, né? E outro mecanismo que eu desenvolvi foi desalocar o capital. Então, eu parava de operar, se eu tivesse batido a minha meta de ganho, eu ia lá na corretora, tirava o dinheiro, pedia o saque, né? Automaticamente jogava o dinheiro de volta para minha conta corrente, porque se eu tivesse ali um vício de operar, uma necessidade, ou se eu estivesse olhando o gráfico e tivesse aparecendo uma boa oportunidade, mesmo depois de já ter batido no meu limite de perda, na minha meta de ganho, eu podia ser tentado a continuar operando, né? Geralmente isso acontece na perda, né? A gente não aceita a perda. E aí esse mecanismo de desalocar o capital dava um pouco mais de trabalho, né? Eu ia ter que ir lá na minha conta, transferir o dinheiro, até o dinheiro bater na corretora. Isso ia fazer com que essa minha vontade de cair no vício, né, do gatilho lá de retomar as práticas antigas encerrasse. Então, fazendo isso, o sistema funcionou muito bem. E agora eu vou mostrar um pouquinho para você dos gráficos, né? Vou apresentar para você essa estratégia, vou disponibilizar ela para você de maneira bem simples, para você executar aí, conseguir testar, e vou te presentear com ela. Então, foi o bônus que eu prometi lá, né? Te dando a oportunidade de você também utilizar esse modelo operacional, que é bem simples de usar, bem objetivo. Ele trabalha com dois indicadores. Vamos travadinho aqui, acho que tá indo.
Desculpa aí, a gente teve um probleminha aqui rapidinho na plataforma. Agora vai. Bom, essa estratégia trabalha com dois indicadores, tá? Vou mostrar para você aqui como é que se dá a lógica dela, né? Aqui está com 3, mas é só porque eu estava fazendo uma testagem com esse aqui. Vou tirar ele daqui. Vou tirar minha foto também para você não ficar, para não te atrapalhar aqui, né? Ó. E eu vou te ensinar a inserir esse indicador aqui, esse layout para você conseguir ter ele aí na sua plataforma. Vamos lá, uma sugestão aqui, você que já tem aí alguma estratégia que você utiliza, aqui embaixo, ó, na Profit, na ferramenta, você tem a opção de não mexer no layout que você já tem, criar um novo layout. Você vem nesse sinalzinho de mais, e eu vou mostrar aqui para você, ó, estratégia bônus. Vou botar BB17, que a estratégia trabalha com banda de Bollinger no período 17. Aí vai abrir aqui um gráfico limpinho, ó. E vamos lá o processo de inserção, né? Você vai clicar com o botão direito do mouse, inserir indicador, e você vai inserir primeiramente bandas de Bollinger. Digita bandas ali em cima, já vai aparecer aqui, ó, banda de Bollinger. Você vai inserir no gráfico e vai dar OK. Depois de fazer isso, você vai clicar duplo na banda e vai modificar a configuração dela, tá? Não é na configuração padrão. Quando abrir aí, vai abrir desvio. Você coloca o desvio para 1 e a média vai ser de 17 exponencial, beleza? Desvio 1, média 17 exponencial e aplica. Esse é o primeiro indicador que a gente tem. Está configurado, você vai inserir o segundo agora, inserir indicador. E o segundo indicador é o estocástico lento. Cuidado que tem 3 estocásticos, lento, rápido e pleno. Você vai inserir o lento, beleza? E esse você não consegue inserir no gráfico, você vai inserir aqui embaixo, numa páginazinha inferior. Vou aumentar ele aqui para ficar mais visível. Esse você não vai mexer na configuração, tá? Eu gosto de tirar a média móvel, é a linhazinha verde, ó, eu clico com o botão direito, clico com o botão normal do mouse nela e aperto Delete, porque eu só vou olhar o estocástico, tá ok? Eu só vou olhar a linha vermelha. E eu vou colocar duas resistências. Uma em 15, você pega aqui em cima, ó, você não sabe como seria uma resistência, né? Você clica aqui em cima, nesse tracinho aqui em cima, ó. Tá vendo aqui? Resistência. E você clica aqui em qualquer lugar, não precisa clicar em cima do lugar que está marcado, não. Você vai clicar duplo nela, vem aqui em posição e a primeira resistência vai ficar em 90, ok? 90, aplicar. Você vai inserir outra resistência e vai colocar essa resistência em 15. Então, 90 e 15. Essa estratégia é para o mini dólar, tá, gente? Você pode até testar lá no índice, mas o desempenho dela melhor foi no mini dólar. Beleza, feito isso, você já tem aqui os indicadores. O tempo gráfico de utilização é 15 minutos. Se você digitar 15 e dar Enter, já vai mudar para 15 minutos. Isso é muito importante, né? E aí você consegue aqui, vou puxar o máximo para trás aqui para mostrar para você como que é o desempenho dela. Aqui já está com outro código, né, do ativo. E a gente já consegue ver, ó. Qual é a lógica de entrada dessa estratégia? Essa estratégia vai trabalhar com correção de preço e distorção de preço. Então, ou seja, quando o preço está trabalhando aqui dentro da banda de Bollinger, significa que ele está na região normal, ele não está distorcido, né? Quando o preço fecha acima ou abaixo, significa que ele está fora. A gente vai trabalhar, então, com o preço fechando acima. Por exemplo, aqui a gente tem uma vela positiva, né? Tem que ser positiva. Aqui a gente tem uma vela fechando positiva. Tá vendo aqui, ó? E com o estocástico acima de 90. Então, aqui no fechamento dessa vela seria um gatilho de venda. O stop loss dessa estratégia é de 15 pontos e o ganho vai ser a média. Então, aqui ele pagou aqui embaixo 11 pontos. Ó. Fechou ali, pagou aqui 11 pontos. Aqui a gente tem uma entrada de... Opa!
aqui a gente vai ter uma entrada de compra, ó. Ou seja, essa vela aqui fechou fora, mas por que que a gente não ia comprar nela? A compra é no fechamento, ela fechou fora, mas ela fechou aqui, ó, acima de 10, ela fechou no estocástico em 24. Então, esse candle aqui não deu para a gente o parâmetro necessário. Além de fechar fora, ele tem que fechar com o estocástico sobrevendido. O estocástico tem que estar abaixo de 15 para dar compra. Então, no fechamento dessa vela, que foi aqui, a gente efetua uma compra e vai sair quando o preço bater na média. Aqui, ó, deu mais 12 pontos, 2 operações de ganho. Depois aqui ele não vai dar operações, eu não recomendo que opere ela depois de 3 horas da tarde. Aqui ele não deu mais entrada, ele foi dar uma entrada aqui que até pagou, mas a lógica inicial é essa. Você vai aguardar um preço fechar acima ou abaixo da banda, vai olhar o estocástico e aí vai executar a sua entrada mediante o estocástico. Aqui nesse dia o preço não fechou nem acima, nem, com o estocástico, né, dando sinal, então a gente não teria gatilho, né? Aqui também não foi, aqui foi, ó. Aqui ele já voltou e aqui a gente tem já alguns gatilhos para a gente ter como parâmetro, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui ele está normal, a gente vai esperar um preço fechar acima, como foi esse aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro a fechar acima. Caramba, ó, foi aqui. Esse aqui fechou acima com o estocástico no parâmetro, ó. O stop é 10, não bateu no stop. E ele deu um ganho aqui, ó, demorou um pouquinho, mas pagou 8 pontos. Quem gosta de fazer preço médio podia fazer uma entrada aqui também. Você ia pegar uma entrada com 8 pontos. E aqui você ia fazer outra venda, ó. Aí é um pouco mais arriscado, tem que ter um bom gerenciamento, mas essa segunda venda deu 17 pontos, ó, um valor bem legal. E aqui a gente vai aguardar um novo sinal, não deu, só foi dar depois de 4 horas, a gente não pega. Aqui a gente tem o stop, ó, um exemplo de stop, né? Que foi aqui nessa vela. Ó, ele fechou aqui, mas não pagou, andou contra e deu um stop nessa vela aqui. Essa mesma vela que deu um stop deu um novo sinal para a gente aqui no fechamento dela. Ó. Nesse sinal você podia executar uma compra e essa compra ia cobrir aquele stop lá, ó, ia te dar aqui o pagamento quando batesse na média. Então funciona assim, é bem simples, né? Eu vou deixar um vídeo mais detalhado da estratégia para você dentro do grupo, né, que você entrou aí. Vou te enviar um vídeo explicando especificamente a estratégia, né? Mas é bem simples de executar, ó. Você vai olhando aqui embaixo, como nenhum está batendo aqui, nenhum fechou fora ou acima ou abaixo na resistência do estocástico, não dá entrada para a gente, ó. A gente vai esperar bater acima ou abaixo. Aqui nesse dia não deu entrada, pode ser que aconteça isso, ó. E aí no dia seguinte aqui deu entrada para a gente, ó, nessa vela aqui pretinha. Deixa eu puxar aqui o nosso marcadorzinho. Foi. Ó, nessa vela aqui deu o gatilho, né? Na verdade foi nessa aqui, ó, que deu o gatilho no fechamento dela, andou um pouquinho contra e pagou aqui em cima 8 pontos também, ó. Pagou 8 pontos, você vai guardar um novo sinal. Basicamente isso, gente. Não vou alongar muito para não ficar cansativo. Então tá aí a estratégia bônus prometida. Eu vou disponibilizar esse arquivo para você dentro do grupo lá do WhatsApp. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Fica atento no grupo lá, eu vou disponibilizar para você uma regra de coloração também e uma possibilidade de adquirir um modelo operacional nosso que é baseado em robô ou indicador de compra e venda, né? O sistema baseado em robô ou indicador de compra e venda facilita muito a sua entrada, faz com que você tenha ali parâmetros mais objetivos para utilizar como critério da sua entrada, né? E faz com que você consiga aí, no certo sentido, ter mais segurança na tomada de decisão também. Então, eu vou dar essa oportunidade para você lá no grupo. A gente vai colocar algumas promoções para você, se você tiver interesse em aprofundar um pouco mais o conhecimento. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Se puder dar um curtir aí, dar um like na nossa apresentação e seguir o canal também, a gente vai dar uma ativada nesse canal e vai colocar mais conteúdos lá para você ter acesso a um material de qualidade aí, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite, bom descanso aí e até a próxima. Qualquer dúvida pode chamar alguém da nossa equipe aí de suporte. Se quiser conhecer um pouquinho mais do operacional, se tiver alguma dificuldade com o modelo operacional que nós apresentamos aqui, lembrando que o videozinho específico da estratégia também vai ser disponibilizado para você lá dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço,
boa noite para você. Obrigado por ter vindo aqui, conhecer um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do nosso modelo operacional. E se quiser ter mais informações, é só chamar alguém da equipe aí. Um abraço, boa noite, bom descanso para vocês, em paz e até a próxima.